Bom dia, meninos. Em relação ao exercício que eu pedi a assistir ao vídeo do YouTube, A Triste Origem de Noturno, que é um personagem do X-Men, queria que vocês levassem em consideração algumas teorias. Por exemplo, aquela que é mencionada na página 294, a teoria do medo. A diferença do personagem é uma alusão, né? Todo X-Men é uma alusão às diferenças sociais. Pessoas que têm alguma diversidade étnica, ou uma deficiência física, ou até mesmo uma procedência, xenofobia, homofobia, todas as fobias geradas, elas são material de reflexão sobre essa teoria do medo. Então, se por um lado a sociedade ela instiga o ser humano a diversificar-se, ela precisa ter uma inserção social, e para isso ela precisa estar no lugar certo, agindo de maneira que tenha importância para as pessoas, e isso ela não pode ser o comum de todos. Se todo mundo for professor, vai faltar médico, entendeu? Por outro lado, a mesma sociedade ela discrimina aqueles que têm diferenças que não são utilizáveis. A teoria do medo diz respeito a isso, aquele temor de não ser importante. Então, o que acontece com o personagem? Ele tem importância dentro da vida do circo, mesmo que ele viva feito um animal. Ele tem consciência, razão, ele tem sensação de ser humano, ele tem procedência humana, mas é tratado feito um bicho numa jaula, né? E quando é oferecido para ele sair, porque o pai adotivo odeia ele, e a mãe, a irmã adotiva resolve libertá-lo, ele passa por uma crise até que de adequação social. Tem outros temas também que a gente pode explorar dentro dessa teoria do medo, tá? Por exemplo, o incêndio que acontece, ele percebe que ele tem poderes, e que esses poderes ele pode se vingar. Ele tem a faca e o queijo para matar aquele homem que oprimiu ele, que era o seu pai adotivo, o dono do circo. E aí o homem do circo também vê que ele, todo o ódio voltado para aquela figura era para conter aquela fera dentro de uma jaula, literalmente, uma jaula ideológica, que ele não explorasse os seus poderes, né? Então, faz uso dessa questão para a violência urbana. As gangues, elas têm domínio quando elas não só demonstram que elas têm poder de fogo, de vida e de morte, mas quando essa morte ela é feita de uma maneira horrorosa, né? Lembro do caso do Tim Lopes, jornalista da Rede Globo, que, denunciando o tráfico de droga nas favelas, foi pego, amputaram suas pernas, amarraram ele, colocaram dentro de um barril e tacaram fogo, queimaram ele vivo. A morte foi horrorosa, foi de muito sofrimento. Não bastava matar com um tiro rápido, tinha que ser lento, doloroso e assustador, para inibir qualquer outro repórter ou qualquer outra pessoa que se levantasse contra o tráfico. Então a teoria do medo ela é utilizada por várias frentes. Pelo jornalista da Atena, que faz uso disso para ter audiência, demonstrando o medo na sociedade, mas também pelo próprio tráfico, tá? Então é bom que vocês dão uma lida aí sobre Albas Aluar, e veja os tópicos da página 295. Teoria da desorganização social, teoria da frustração, teoria do rótulo, teoria da crítica. Sobre alguns. A teoria do rótulo. Eu gosto muito dos personagens do X-Men, e eles colocam rótulos que denigrem a figura. Então, por exemplo, eles chamam os mutantes de mutunas, e isso é um nome ofensivo para os mutantes dentro do desenho, né? Não é só isso, dentro da sociedade existem vários rótulos, né? O indivíduo vai falar assim pra gente: eu não tenho preconceito, desde que ele não mexa comigo, eu não tenho preconceito, meu cabeleireiro é até viadinho, né? Esses dias assistindo um vídeo do programa do Ratinho, até para montar uma aula, eu vi um personagem lá chamado Santos, que fala assim: eu nunca vi uma mãe falar que tem orgulho de ter um filho viadinho. Então, os rótulos, eles enquadram pessoas como num grupo de
aptos a receberem todo julgamento social, não individualizado, mas coletivo. E aí é mais fácil. Quando você coletiviza, quando você enquadra indivíduos, você submete esses indivíduos a um rol de julgamento que é apto. Tá? Então por isso que eu pedi que vocês vissem esse vídeo e dá mais uma lida nesse conteúdo para que fique mais claro o que eu estou querendo pretender com essa aula e como que a gente pode pegar esse conteúdo do livro com essas teorias, né, e enxergar acontecendo. O que Albas Aluar faz é uma classificação, é um nome conceitual para coisas observáveis que todos nós já percebemos, tá? Então, teoria da frustração. O indivíduo ele é bombardeado de desejo de consumo, bombardeado de desejo de inserção, e na maioria é óbvio que, né, a grande maioria das pessoas não tem acesso a tudo que é oferecido, que é vendido como propaganda na sociedade, uma vida feliz, rica, farta, né, consumo de coisas bonitas, boas marcas, alimentos, viagens. Nós vemos isso a todo momento na televisão. E mesmo aquele morador de rua que passa em frente a uma loja vê. Mas qual é a possibilidade da gente consumir ou inserir dentro desse universo? E como então nós não temos esse acesso e deparamos com esse acesso, a frustração acaba por colocar a gente diante de uma outra situação social. Para superar a frustração, quais serão as nossas estratégias? Aonde nós vamos estar inseridos? E aí vem então o comércio para classe B, vem o comércio para classe C, tipo Shopping Oiapoque, né? Vem as falsificações, vem o gato na luz, vem o gato na TV a cabo. Então é uma propagação de criminalidade produzida por uma circunstância de exclusão. É muito pobre se você simplesmente qualificar o criminoso dentro do crime somente. Ele é o produtor do crime porque ele assim o desejou. É muito fraco. Tem uma série de estruturas que produzem o crime, né? Então não é essa história também de tadinho, bonzinho, leva para casa, tá com dó do bandido, leva para casa. E também nem é bandido bom, bandido morto, nada disso. É uma leitura responsável, a gente começa a perceber que para você, um administrador público, para um professor, para um assistente social, para um agente social atuar na sociedade, primeiro ele tem que entender quais são as estruturas que produzem o crime, quais estruturas que produzem a exclusão, quais estruturas que produzem o rótulo, tá? Então fica aí esse recado para essa aula de hoje. Um beijo para todo mundo.